Boa noite, meu povo. Mais um episódio do podcast A Voz do Povo. Esse é o terceiro episódio sobre empreendedorismo. E hoje, nada mais, nada menos, o nosso convidado, ele é um amigo, faz parte da família, nosso amigo Reginaldo, veio juntamente com a sua digníssima esposa, hoje para falar, ou melhor dizendo, nos ensinar um pouco mais de como é empreender e como é mudar de vida, ter aquele estalo e dizer, não, eu não quero ficar nessa vida, eu quero mudar de vida, e eu tenho certeza que ele tem uma experiência magnífica para passar para nós nesta noite. Fique ligadinho, não percam. Reginaldo. Bom dia, Luiz. Boa noite. E aí? Continua, ao vivo é assim mesmo, vamos para frente. Então, boa noite. Realmente, empreender não é fácil, né? E precisa adquirir experiência, e a gente adquire experiência com a vida, né? Como você bem frisou aí, tem momentos que a gente precisa decidir em não continuar com a vida que está levando, né? E a gente então procura aí o que é que se pode fazer, toca a vida, se mexe e sai em busca de novas ações, né? E o mais interessante aí, galera, é que Reginaldo, ele é empresário, né? Dono da Relonet, sócio, né? Sócio da Relonet, sócio da Leite Engenharia. Aí vem um currículo embaixo que ele é analista de perfil comportamental, coach, palestrante, e tem mais alguma coisa ainda que eu não sei? Sou educador, né? Currículo enorme. E Maria também não fica atrás não, né? Fica não. Atrás não, né? Fica não. Mulher de empresário, vem tem... na área da educação e coach também, né? Aí acompanha, né? Acompanha, né? Tem que acompanhar, porque tem que senão... acompanhar. Andando junto, aí vai mais longe, né? E uma pergunta, na nossa região ali de Limoeiro, todo mundo conhece Reginaldo, né? Mas tem algumas pessoas que não conhecem lá no fio, lá no profundo. E a pergunta que não quer calar, quem é Reginaldo e depois quem é a Maria? Reginaldo, natural de Arapiraca, né? Nascido em 72 e crescido, né? Criado em Limoeiro. Por volta de 8 anos de idade, meu avô comprou um terreno lá no Genipapo e a família foi para lá. E fui lá, né? Foi em Limoeiro que eu cresci e depois saí em busca de novos conhecimentos. Trabalhava lá na roça, né? Plantando fumo. E fui quando eu disse, eu não quero essa vida. E vou atrás de outras situações melhores, né? De uma melhor qualidade de vida. E assim me aventurei, fui a São Paulo, enfim. Depois voltei e me formei na Fundesa, aqui era Arapiraca, e depois saí fazendo outros cursos e aqui estou, né? Em 2009 fundei a Relonet, mas recentemente, juntamente com meu filho, com o Jefferson, a gente fundou também a Leite Engenharia e já são aí 14 anos nessa lida como empresário, né? E agora mais recente, em 2017, eu iniciei uma imersão num novo mundo, que aí antes eu olhava para fora e a partir de 2017 comecei a olhar para dentro de mim mesmo, foquei mais, foi quando eu entrei aí no mundo do coaching. Em Salvador fiz a formação MBA executivo em coaching e a minha vida se transformou a partir dali. E depois, né, comecei a interagir mais com a Maria, até que nos casamos, e é isso, né? Então, é um pouquinho, né? Um pouquinho, né? É um pouquinho bem resumido, né? Da história. Vem mais para nós. Aqui. E quem é a Maria? Quem é a Maria? Boa noite. A Maria é uma sonhadora também, né? Em busca de dias melhores. Eu, de formação, sou professora, atuo como coordenadora na Secretaria de Educação e também estou com o Reginaldo lá na Relonet, onde a gente faz um podcast, onde a gente está na construção
plano estratégico, né, Reginaldo, da empresa. E eu me identifico muito com o mundo empresarial. Como o Reginaldo disse, está aí no pôster, né? Eu sou a esposa de um empresário. E ontem uma pessoa olhando, aí disse, esposa de empresário, eu disse, porque tem os seus dilemas também, né? Às vezes pensa-se que por ser esposa está quem livre de algumas situações que venham a acontecer, tipo trabalho ligar, porque empresário de cidade pequena, o cliente quer conversar com o empresário, né? Às vezes fala com a equipe, mas não, assim, não se conforme, entra em contato com ele. Então, ele está para esse atendimento praticamente 24 horas. Às vezes 10 horas da noite, 11 horas da noite, entra em contato. E aquele contato e aquele convívio ali da cidade pequena faz com que ele também dê atenção, porque o cliente ele precisa de atenção, né? Sem dúvida. De ser ouvido. Então, é acreditar no sonho, é acreditar na luta, é persistir, é estar junto, é seguir junto. Então, essa sou eu. E a parte interessante de ser esposa de um empresário, porque ela carrega duas funções ao mesmo tempo, né? Exatamente. Duas funções ao mesmo tempo. Você, além de ser esposa, automaticamente passa a ser empresária também. Não é isso? Absorve. É uma só carne. Não tem jeito. Absorve a lida, né, do dia a dia. Sem dúvida. Ali, mesmo tem algumas situações que não tem a mesma afinidade, mas acaba acompanhando, né? E assim, eu também puxei para esse mundo do coaching. E é só, se você está dentro, então você vai ver o sentido. Se você não estiver dentro, vai ficar só no meu comando, por exemplo, no meu desejo de fazê-la seguir, e isso não flui, não tem o mesmo resultado, porque o resultado vem quando você passa a enxergar um sentido, aquilo que o outro está pedindo para você seguir. E assim eu fiz, né? Vamos ali em Salvador, vamos para uma imersão, e graças a Deus ela amou a imersão. Tá aí, no movimento. Aprender é uma das coisas magníficas, né? Nosso Deus deixou pra gente, que é a inteligência, e quando a gente aprende e absorve essa situação, automaticamente a gente não só muda a nossa vida, né? A gente acaba mudando a vida de seguidores, de pessoas que estão ao nosso lado. E, Reginaldo, a pergunta que não quer calar, como deu estalo? Tipo, vou deixar de plantar fumo, cavar canteiro e vou tentar mudar de vida assim. Como foi assim? Eu já tentava mudar, inovar, mesmo estando lá plantando fumo. Eu não tinha assim o tino de sair dali. A minha ideia era inovar para tornar a vida mais prática, mesmo lá, mesmo sendo difícil. Mas eu trabalhava, né, com um pensamento em um sentido, numa ordem, e meu pai em outro. Meu pai muito conservador, tinha medo de perdas e depois passar dificuldade. Então ele mantinha ali o que estava dando certo para ele, o que tinha que continuar. Mas eu ficava naquela sede de ver alguma coisa diferente, automatizar alguma tarefa lá. E eu acompanhava o Globo Rural todos os domingos, não perdia, ficava pegando ali alguma ideia e, enfim, ficava jogando ali, mas ele resistia, né, pela responsabilidade que tinha de manter a segurança da família. Então havia essa situação. E ele ficava sempre orientando para a gente ir atrás de algo melhor, que ele não acreditava que seria possível a partir dali. Foi quando eu resolvi, então, ir a São Paulo, tentar, e assim, foi um tiro no escuro, porque na época eu tinha 18 anos, casei, terceiro dia fui para São Paulo, 8ª série do ensino fundamental, não tinha sequer coragem de falar com as pessoas, uma timidez assim que me travava em muitas situações, mas eu fui. E aí eu lembro que meu irmão disse assim, você tem coragem de dar em onça. Eu disse, se eu tiver certo, mesmo de cabeça baixa um pouquinho assim, mesmo com muita timidez, eu sigo. E fui.
Mas aí não consegui ficar por lá, São Paulo, porque a saudade aqui da nossa terra batia demais. E quando chovia, eu lembrava da roça. Eu gostaria de estar plantando milho, fazendo alguma coisa, mas foi mais isso, né? Foi mais um desejo do meu pai de ver os filhos todos encaixados numa boa vida, que não fosse lá aquela vida dura que a gente levava. Apesar de a gente já ter uma situação assim, que muitos consideravam como uma situação privilegiada, né? A gente estava entre os maiores da região em termos de produção, né? de fumo. Mesmo assim, quem está no dia a dia, na prática, é que sabe, né? Sem dúvida. O quanto é difícil ali a lida, enfim, de cada um, né? Independente do ramo que está. Mas aí, desse desejo tanto, enorme assim que ele tinha, tá? Aí eu fui. Enfim, fui 3 vezes, voltei. Na terceira vez que voltei, fui convidado a dar aula a turmas de jovens e adultos à noite. Fiquei esperando ali um tempo para não pegar por 2 motivos. Um, porque o salário era desse tamanho, R$40 por mês. O outro é que eu pensava, eu não consigo falar com as pessoas, como é que eu vou dar aula, né? E bateu, depois a mamãe disse, mas isso vai te atrapalhar na roça? Não, é à noite, poucas horas. Então pega. E eu peguei, eu acredito que ninguém queria naquela época, e eu peguei. E ali começou mais uma transformação da minha vida, porque foi dando aula que fui me soltando, né? Fui me desinibindo. Então passei a ter coragem de falar com as pessoas. E esse processo demorou bastante. E agora, quando eu fiz a formação em coach, foi que eu dei uma... Mais especificamente, quando eu comecei a interagir com as mídias sociais e fazendo o nosso HeloCast, né? Junto aqui com a Maria, a gente começou o HeloCast, então isso me soltou um pouquinho mais, né? Porque eu era falador só dentro de casa, que as minhas irmãs diziam, oh, meu Deus, não aguento. Mas quando eu estava o pé fora de casa, era mais ou em menos silêncio. Assim, mais ou menos assim. E a Maria, como entrou nesse mundo de empreendedorismo? No mundo de empreendedorismo eu entrei depois que casei com o Reginaldo, que vai completar 3 anos na região, ainda esse mês. Eu teve o percurso da vida onde eu trabalhei em registro de imóveis, cartório de registro de imóveis, depois passei a ser bibliotecária, depois professora, e aí a nossa vida deu uma reviravolta no ano da pandemia, quando eu me separei pela 2ª vez. E aí foi como se a gente se reencontrasse, né? A gente se conhecia, já tinha trabalhado junto, e a gente se reencontrou como casal, né? Parece que nos conhecemos naquele ano, né, Reginaldo? Foi. No ano da pandemia, mas exatamente durante o Covid que eu tive, ele falava comigo e tudo, então a gente se encontrou e resolveu ter uma relação, e hoje nós somos casados. Então, a partir desse momento, eu adentrei no mundo do empreendedorismo. Maravilha. Acabei puxando. Não, você foi puxando e colocando. Influenciei. Sem dúvida, e é uma das melhores coisas, né, Reginaldo? Conta um pouquinho pra gente aí, Reginaldo, como é ser um analista de perfil comportamental, cara. Eita, palavra bonita. Analista de perfil comportamental. Isso, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o meu interesse. Como foi que surgiu, né? Eu me apaixonei quando eu entrei, eu fiz uma formação de coaching, que era chamada Formação Completa de Coaching, que seria em 2 finais de semana. E fiz aqui em Arapiraca, primeiro momento, primeiro módulo, o segundo lá em Maceió. Quando eu fiz o segundo, aí um colega daqui, o Alan, ele falou, olha, vai ter o MBA lá em Salvador, por que a gente não segue e já aproveita esses 2 módulos, que são da mesma escola, e já servem? Aí eu achei
Certo, me enviei lá em Salvador, vou ter que ir lá todo mês, tranquilo. Só que aí eu já tinha me encantado, né? Eu não olhei a dificuldade de ter que me deslocar daqui para Salvador todo mês, passar 3 dias lá no final de semana, fazendo a pós-graduação. E quando chegou na disciplina falando sobre perfil comportamental, eu disse, tá, esse aqui é o meu mundo, porque o teste que foi feito já revelou quase 100% da minha pessoa, né, do meu perfil. A minha timidez, o porquê de não conseguir falar tranquilamente, enfim. As características bateram direitinho. Eu disse, não, é isso aqui que me encantou, aqui me encantou os olhos. Se eu me autoconhecendo, isso aqui já me dá um ganho, já me deu um ganho, né? Até ali eu já tinha superado alguns pontos, a partir dali superei muito mais. E então foi isso. Agora eu vou trabalhar análise de perfil comportamental. E segui. E apliquei lá na equipe da HeloNet, 31 pessoas, 31 testes com devolutiva. A gente fez workshop interno, aproveitando o tema. E é assim, é um desafio, porque a gente lida com pessoas. Algumas pessoas, aí nessa experiência eu observei que algumas pessoas pegam como se fosse algo automático, né? Você faz um teste, tem lá os resultados, opa, determinei aqui o seu perfil, tá, ponto fixo aqui, então eu poderia agrupar aqui, todo mundo é exatamente igual porque tem o mesmo perfil. E não é assim, a gente lida com pessoas e ali, junto do resultado, do mapeamento ali do perfil comportamental, vem outros fatores da pessoa. A pessoa é humana, tem um histórico de vida, tem toda uma construção e tem os seus valores, né? Os valores éticos. Então tem os valores éticos, tem os que a gente chama de motivadores profissionais. Então esses aspectos, eles rodeiam a pessoa, então se somam. E é necessário a gente entender ali a leitura. Além disso, os próprios resultados que o mapeamento traz, também se faz necessário que a gente procure não como é que se diz? Fechar. A gente precisa entender que há uma flexibilidade. Por exemplo, tem uma característica, tem lá um ponto que se fala sobre energia. A energia do meio. Se a gente for levar ao pé da letra, a gente pode interpretar que a energia está relacionada ao meio do trabalho ali, porque quando a gente faz um teste, a gente quer o resultado para desenvolver o meio de trabalho, né? Ali a equipe, enfim, a gente está falando sobre trabalho, a gente está considerando o meio empresarial, então o nosso desejo é que a gente tenha um melhor resultado possível ali. Só que o resultado, ele não traz só a influência desse meio do trabalho, ele traz a influência geral da vida, né? Então, de repente, se a pessoa não está com a fase boa na família, o resultado recai ali também. Se está enfrentando algum problema social, o resultado também reflete e influencia. Então, eu não posso simplesmente pegar aqui o resultado do mapa e já definir, já dar uma sentença. Não, Luiz, você é assim, ponto final. Ou você não se encaixa aqui na minha equipe, ponto final. E o pior que eu já estava para lhe fazer uma pergunta. Como você tem essa experiência, fazer assim, uma análise da minha pessoa aqui desse outro lado. Mas ele já está explicando que não pode ser assim já diretamente. Agora, a ferramenta que a gente trabalha com ela, que é a ferramenta DISC, ela garante 97% de acertos. E aí eu fiz a busca lá com a equipe, quando apliquei, né, lá. E aí, pessoal, realmente, aqui é quase tudo. De mim mesmo deu uns 98%. Então, a média da ferramenta, 97% de acertos. E olha, é impressionante porque, não sei se você já fez esse teste,
A gente faz um Já teste, você fiquei tem... ansioso por fazer. Você leva no máximo 10 minutos para responder, e aí não tem o tempo certo, né? No máximo porque aí depende do seu perfil, o tempo de resposta lá do teste, né? Um teste que hoje se faz pela internet, tem o link, você responde ali na página, e tem pessoas que fazem 2 minutos, 1 minuto e meio, 3, e aí varia de acordo com o momento de quem está respondendo, o momento de vida e também o perfil. Tem um perfil que é mais... não tem paciência de estar analisando muito, aí já segue, já faz logo, já quer resultado, e aí já fica já evidenciado, né? E também a ferramenta analisa o quanto você foi sincero. Então faz ele passa esse parecer, ela passa esse parecer da sua sinceridade ao responder o teste. Então você faz um teste ali e essa resposta gera um PDF, um documento com 16 páginas, 23 ou mais, dependendo da metodologia de quem está trabalhando. Eu estou trabalhando com um modelo que, para mim, 16 páginas a ler são suficientes para mostrar detalhadamente muita coisa a respeito da pessoa que respondeu aquele teste. 16 páginas? E já peguei um agora há poucos dias com 40, 42, englobava outras situações. Então é um detalhamento. E isso é tudo automatizado, você responde ali. Só são 2 páginas para responder, como se fosse só 2 questões ali. Mas é fácil de responder, só um xizinho. Muito fácil, você só marca. Falando com 2 professores aqui, que é as melhores questões de responder só um xizinho assim, é bom demais. Né? E o interessante, Luiz, é que não existe o certo nem o errado. Na verdade, tudo é certo. E nem pegadinha. Entendi. Porque às vezes tem algumas perguntas que é uma pegadinha, o cara vai e se confunde. Depende. Se você quiser se enganar, porque você não está analisando quais as suas características em meio a várias características, então se você mentir, aí vai sair. Então, quando faz o cruzamento de informações, aí se percebe que você não usou da sinceridade, vamos supor, né? Pois esse mecanismo aí é top. Olha, falando em sinceridade, eu lembrando agora do precursor, né? Da origem, do homem que criou essa ferramenta, que foi um psicólogo há mais de 100 anos, lá nos Estados Unidos. O psicólogo, ele lançou um livro com o nome As Emoções das Pessoas Normais. E depois ele criou o método o detector de mentiras. E a partir do seu comportamento, se você estiver mentindo, então a pessoa que esteja avaliando vai perceber se você está realmente falando verdade, se você está mentindo. E isso foi amplamente usado, né? Então, ele começou, não é, com esse livro, As Emoções das Pessoas Normais, e isso foi toda a base para o que hoje a gente conhece como ferramenta DISC, que mapeia os 4 perfis comportamentais dos seres humanos. Interessante de verdade. E quando tiver, eu quero participar. Você assistiu a Mulher Maravilha? Já. A Mulher Maravilha é um lançamento desse psicólogo, William... Esqueci agora o sobrenome dele. A Mulher Maravilha que você fala... do desenho animado, que a gente sei, né, que teve filme e tal. Ali foi uma criação desse psicólogo, que há mais de 100 anos aí, acho que ele nasceu em 1820, alguma coisa, 28, e hoje é amplamente usada a metodologia DISC. Tem outras metodologias que usam, outros estudos usam, né, um mapeamento de perfil, mas eu me prendi mais a esse, que usam só 4 perfis. Tem outros estudos que trabalham com 5, com mais, tem outros, enfim, mas eu preferi me concentrar só nesses 4. Só nesses 4 na metodologia DISC, então, né, que é chamada assim. Então, essa já surge aqui aquela lâmpadazinha na minha cabeça, de lançar
enquetezinha depois, quem quer aprender um pouco mais com o nosso amigo, empresário, coach e palestrante Reginaldo, com essas quatro o quê? São 4 perfis comportamentais. Pronto, olha, interessante. Já dá uma série certinha, né? Dá. A gente pode falar, Uma série certinha já. um perfil por série, por vez ou por episódio, né? Isso, por episódio. Não, a palavra correta é um perfil por episódio. Isso. Que a série seria uma só. Verdade. interessante de verdade. E a gente ia aprender bastante aqui, né? Com certeza. Eu acho maravilhoso esse conhecimento, né? E assim, é impressionante. Eu digo que eu fico, né? Eu fico babando, né? Porque o psicólogo estudou o comportamento né, das pessoas lá em 1800 e alguma coisa. E hoje, mundialmente, se aplica isso. As empresas, elas contratam com base na análise do perfil comportamental. Né? Isso é para ver. E com o advento da internet, salvo engano, no ano de 93, foi quando começou a ser processado esse teste ser feito via internet. Porque antes só era ali, né? Cara a cara, pessoalmente, no teste ali, por escrito, você respondendo. Hoje não, hoje é... Além dessa facilidade, o relatório ele gera gráficos ali da energia, da sua predisposição, qual é o seu campo de trabalho mais adequado para o seu perfil, como é que você está em relação ao seu meio, você está trabalhando, o seu meio está exigindo mais de você do que o que você aguenta, ou está exigindo muito pouco e você está entediado porque não dá gosto de trabalhar ali. Para uma pessoa que é desafiadora, né? Uma pessoa que gosta de desafios, se ela estiver trabalhando num ambiente que não tem desafios, ela fica entediada. E aí ela, opa, que não dá para mim, eu vou ter que arrumar uma outra coisa para fazer, e ela fica ali somente enquanto não encontra outro trabalho, uma outra situação mais favorável, dependendo das circunstâncias de vida dela. Mas ela pode ficar muito inquieta, inclusive deixar de produzir, e aí você olha assim para a pessoa e diz, pessoa preguiçosa, ou isso, começa a taxar, né? Classificar, mas na verdade tem tudo a ver com o perfil comportamental dela. E dentro dessa visão sua aí, porque quando eu estou do lado de cá, que sou, um exemplo, funcionário, e passo por um teste desse aí, e todo dia eu tenho que lidar com o patrão, né? Todo dia eu tenho que estar lado a lado com ele. Quando eu passo por um teste desse aí, como é que é o comportamento das pessoas? Você que já tem essa experiência de passar esse teste comportamental para as pessoas e lidar com ela depois do teste. Como é que funciona? Ele segue ali o pé da letra, tenta seguir, porque se fosse eu ia bem devagarinho ali tentando. É importante frisar o seguinte, não tem como você burlar a lei natural, burlar o seu próprio perfil. Você é e pronto. E também é assim, não é que se você tem um perfil, a gente fala em 4 perfis, então, por exemplo, se você tem um perfil executor, que é popularmente chamado, isso não quer dizer que você é aquele executor, ponto final, e eu não posso mais fazer nada com você. Não é bem assim. E se você tentar, por exemplo, eu boto você para fazer uma função de análise, né? Uma função analítica, sendo executor, você não vai ter paciência. Mas, se fez o teste e deu esse resultado, você vai dizer, agora eu vou me esforçar muito aqui. Você vai se esforçar pela responsabilidade, pela necessidade de se manter ali na função, mas a sua psique não vai ficar tão acomodada, não vai ficar não é, tão tranquila assim. Vai ficar te incomodando. Quando você sai dali, você sai meio... E também acontece o seguinte, quando você não tem noção dessa questão que a gente está falando, você começa a adoecer sem perceber o porquê. E quando a gente faz ali uma análise,
percebe-se que você pode estar no lugar errado, e isso, ao longo de meses ou anos, você vai adquirir algum problema psicológico. É possível, ou grave ou leve, mas é possível porque você está indo contra você mesmo. Está se forçando além da conta. Você está trabalhando com aquilo que não gosta, por exemplo, não é? Para simplificar. E isso gera angústia, né? Gera, e eu já tentei fazer um comportamento aqui, como que é um teste comportamental comigo mesmo aqui, imaginando eu trabalhando numa área que realmente não vou gostar, eu me sentiria uma pessoa improdutiva. No meu caso, né? Mas aí eu preciso passar por esses 4 testes aí, sei lá como é que fala direitinho, para aprender um pouco mais. É interessante o cara entender ali, ou tentar entender. E assim, também, voltando um pouco à sua pergunta, né, como é lidar com a pessoa? Então, se eu estou na condição de patrão, ou de líder ali de uma equipe, e aplico esse teste, isso eu não posso levar como uma forma de punição, ou uma classificação aqui, eu vou escolher quem é bom, quem é ruim. Porque assim, não existe perfil ruim, não existe o melhor ou o pior. O perfil, ele é bom quando você consegue adequá-lo, não é? Então você colocar o seu perfil para exercer as funções que são adequadas, né? Que tem afinidade com o seu perfil. Isso é muito bom porque é uma oportunidade de o líder conseguir colocar as pessoas, né? Fazer aquele remanejamento de pessoal de acordo com o perfil delas. Não pelo achismo, mas já comprovadamente, é uma ferramenta cientificamente comprovada, e aí você vai com muito mais segurança. Então, não vai punir, porque surge essa dúvida. E agora? Descobri o meu perfil, pode ser que ele queira me demitir. A minha área é totalmente diferente do meu perfil, e aí? Mas, assim, claro que em tudo existem riscos, né? E qual seria o risco? Suponha que eu trabalhe com apenas uma pessoa, eu e a outra pessoa. E aí eu vou e faço o teste, né? E faço o mapeamento dela, e não tem nada a ver. Aí eu vou ter que... Era bom para sócio, né? Esse teste. É bom, e eu recomendo. É bom para sócio esse teste. Eu recomendo. Inclusive tem ali uma sociedade e já fechou comigo e eu vou aplicar lá. Vai. Ixi. O bom é que o próprio sócio, ele vai se auto-enxergar e vai dizer, opa, aqui não vai dar para mim. Um exemplo, né? Uhum. Só depois do parecer final é que ele vai poder dizer assim, e agora? Eu continuo empurrando com a barriga, ou eu abraço aqui mesmo, ou não é para mim, e eu vou em busca de outros afazeres da vida. Então isso é muito importante, e eu recomendo que quem tem sociedade também faça, e quem trabalhar individualmente faça também, porque é muito bom. E até para o convívio, né, Reginaldo? Casais também. Eu viajei aqui na maionese já, você falando eu viajando. Casais pense também. Pense na aula, viu? Para casais também isso é muito, muito rico, porque até ela que já declarou, viu, publicamente, que depois que conheceu o perfil dela e o meu, começou a pegar mais leve em algumas situações, né? Que às vezes fica ali aquele acirrado, né? Aquela marcação, não, mas peraí. Vamos considerar aqui esses detalhes. Nós precisamos marcar esse teste aí outro dia, Reginaldo. Vamos passar lá em casa, né? Então sim, vamos marcar. Ô, Reginaldo, e esse negócio de coach, né? Coach, a palavra é até difícil, meu povo. Coach, como é que funciona? Assim. Essa palavra, ela, segundo os estudos, ela tem origem na Inglaterra, e que era o condutor, coach, de cocheira, o cocheiro, aquele cara que cuidava da charrete dos cavalos e conduzia as pessoas de um canto para outro. Então essa ideia ela foi transportada para o mundo, não é, do corporativo, e o Tim Keller, ele era um professor de tênis, e ele começou a observar as pessoas
a irritação de jogadores ali tentando, né, com o tênis jogava, quando errava, xingava, se xingava, né? E ele observando, e ele fez a pergunta para um: você está xingando quem? Ele disse: eu mesmo. Não tem. Então ele começou a observar esse comportamento, daí introduziu o estudo de coach. Coach é aquele que conduz alguém do ponto A ao ponto B. Então saiu do endereço que estava, foi para um outro endereço. Pegando essa analogia, né, então veio para esse meio e foi um meio que foi um conhecimento que cresceu muito e deu muito resultado, tem dado muito resultado desde aquela época lá. E eu tive a oportunidade de estar na aula inaugural lá em Salvador com Tim Geller, o escritor do livro O Jogo Interior do Tênis, que ele traz detalhes ali de como funciona a nossa mente ali, nossa briga interna, né? E é muito, muito interessante. Então a coach veio, né, daí. É que algumas pessoas, quando escutam a palavra coach, já se esconde ou às vezes não querem nem olhar, porque tem alguns coach aí que acaba denigrindo um pouco a imagem de outras pessoas. Explica um pouco essa situação aí, porque tem. Quando eu estava fazendo ainda a informação, surgiu um movimento contra os coaches. E justamente por isso. Porque assim, como eu comentei aqui, eu fiz uma formação completa, que era chamada assim, faço uma formação completa em coach. 60 horas, 2 finais de semana, 30 horas cada final de semana, ali alternado. E como é uma coisa que parece ser mágica, não é pura ciência, mas parece ser mágica, tinha pessoas que querem fazer, descobri aqui a mina, né? Eu vou transformar as pessoas. E começaram a aplicar de forma equivocada, ou começaram também já usando de má fé, porque as pessoas querem ganhar dinheiro, né? E ganhar dinheiro é fácil. Então, se eu chego aqui: Luiz, você quer transformar a sua vida 10 anos aí, você vai fazer em um ano só, você já vai enricar e tal. Então, o pessoal leva muito isso, por quê? Trabalha com a isca. E é fácil pegar as pessoas com o que elas querem ouvir, não é? E, infelizmente, usando de má fé, houve aí uma gama de pessoas aplicando de forma equivocada ou não equivocada por uns e por outros de má fé mesmo, só com um interesse em ganhar dinheiro. E tem uma máxima que fala assim, tenha interesse genuíno na outra pessoa. Quando você vai vender por vender, você está pensando em si próprio, esse interesse genuíno não existe. E em coach ele tem que existir. Não é, eu vou vender um processo de coach para você porque eu quero ganhar dinheiro. Mas se eu faço uma sessão ali, a introdutória, e eu já posso perceber se você realmente está precisando ou não. Porque uma coisa que o pessoal começou a misturar muito, e aí foi onde deu o problema, é coach querendo entrar no campo do psicólogo. Não pode. É uma área afim. A gente trabalha ali em uma área muito próxima, muitas ferramentas de coach são ferramentas de psicologia. Inclusive, ele veio do psicólogo. Mas né? o coach, assim, ele ajuda o ser humano a destravar algumas coisas? Ajuda. Porque pelo que a gente vai pesquisando, analisando e vendo algumas situações, a gente percebe que alguns aplicam realmente dentro dessa linha de raciocínio sua, dizendo que você vai mudar de vida da noite pro dia, assim, só investir que já dá certo. E a gente percebe alguns resultados que realmente não é assim, né? Exatamente. É porque na hora da venda o pessoal vende o resultado, só que tem o processo. E aí por exemplo, quem está ávido por riqueza, por dinheiro, aí abraça aquela ideia de que vai enricar rapidamente. E quando chega na hora do processo, que é demorado, todo o processo tem o seu tempo. No entanto, a partir do momento que você começa a exercitar as ferramentas de coach, você reduz bastante o tempo que levaria, ou que até você não alcançaria determinado resultado,
A partir daí, desse exercício, você começa a enxergar aquilo que antes não enxergava e você reduz esse tempo no processo. Mas, de qualquer forma, o processo ele tem que existir. E as pessoas, quando elas recebem a promessa, né, de riqueza fácil, elas, quando se deparam com o processo, então se frustram e começam, aí tem esse problema. Então houve um movimento contra os coaches. Conheço pessoas, inclusive que se formaram comigo, a mesma turma, que deixaram de falar que eram coaches com vergonha no mercado, mas eu continuo acompanhando Moisés Ribeiro, que é o meu formador, né, professor, o meu mentor, e ele fala de coach autêntico. Tem um outro que eu só acompanho um pouco, que é o Jerônimo Temer, mas ele fala lá, coach autêntico. Esse sim, não é aquele o Moisés fala, não é o de miscelâneas, que sai pegando um pacote aqui e vai fazer, sai misturando, né? Uhum. É coach com terapias, né? Terapias energéticas, que tudo é válido, mas cada um no seu devido lugar e no seu devido tempo, não é? Então, pessoas confundem processo de coaching com terapia. Não é. É diferente. Processo de coaching com mentoria. Também não é. Não é mentoria, não é consultoria. O processo de coaching é um exercício que vai ajudar você a conhecer suas características internas, psicológicas, né? Os perfis comportamentais é um deles. Encaixa os seus motivadores. Você gosta mais do que, por exemplo, de dinheiro ou de elogio? De viajar ou de estar enfurnado em casa? Então, se essa fosse uma pergunta para mim, eu ia dizer de dinheiro. Então, tem gente que se você der dinheiro, mas não elogiar, nada feito. Dinheiro serve e assim, nada está errado. Isso aí é do perfil. São características psicológicas da pessoa. Reinaldo, acordei amanhã, eu quero aprender e quero aprender com o Reginaldo. Como é que eu faço? É só entrar em contato comigo. Só entrar em contato? E o telefone? Porque eu trouxe um amigo nosso, Caio Rayala, ele não perdeu a oportunidade. Quando foi para vender, ele é 981-053846. Meu WhatsApp você encontra. Ou o Reginaldo Vieira Leite, Instagram, encontra também. Ou a Maria Gomes também. Então, se botar lá, Reginaldo Vieira Leite, no Instagram vai me localizar. E o meu WhatsApp, 8105-3846. É só entrar em contato e a gente conversa. E entrando em contato comigo é o 82981490078. Falou comigo, falou com o Reginaldo. Já está tudo certo. Né? A gente se comunica. E aí, dentro desse, entrou em contato, faz aquele sistemazinho de ajuste, questão de valores e tudo, né? Isso, porque assim, cada... Eu posso fazer uma pergunta aqui? Meia indiscreta? Se eu tiver a resposta, eu dou. Se não, eu peço para a Maria responder. Desse de coaching, qual o valor, assim, mais ou menos? Porque assim, nós estamos num projeto que é o podcast A Voz do Povo, é dando voz a quem não tem voz, e às vezes tem pessoas que não têm condições, sabendo que para chegar a ter um mentor, ter alguém para ensinar, precisa investir, isso aí é fato. Porque para você chegar onde chegou, você investiu. Entendeu? Então ele veio para dar voz a quem não tem voz. E como é que a gente funciona assim? Aquele que não tem aquela... não tem condições, só aquele salarinho pequenininho, igual você falou, de R$40, que hoje não é mais R$40. Inclusive aumentou R$18, não foi no salário mínimo? Foi. Epa! Super aumento. Então, mas o bom é que aumentou, né? O bom é que aumentou. Quando está aumentando é sempre bom. Não está estagnado. É sempre Olha, bom. Funciona mais ou menos como se fosse cachê. Depende da pessoa que está aplicando, depende ali do quanto ela já está envolvida, já está ocupada. Usa a minha pessoa, se fosse eu, porque eu já achei interessante. Vai. A gente pode tomar como referência um processo a partir de 3, né? Já faz um tempinho que o pessoal seria a partir de 3.000, né? Mas tem variações. E esse processo dura quanto tempo, assim, mais ou menos?
A média de 10 sessões. Seriam 10 encontros de 1 hora, mais ou menos. Né? Uma média de 1 hora. Entendi. Nos intervalos, existem as atividades que são passadas. Então, você tem uma sessão e, de acordo com a sua necessidade ali, declarada naquele momento, eu passo uma atividade que vai auxiliar a você a atingir o seu objetivo. Isso, 3 mil por pessoa, aproximadamente aí, né? Por pessoa. E se isso- fosse o casal? Eu quero me envolver e quero o casal, assim, pá. Aí entra na negociação. Eu estou fazendo essa pergunta porque é o que o povo hoje pensa e a gente já está aqui na frente de vocês, não custa nada perguntar, né? Não custa nada Agora, perguntar. aí eu falo assim, relativo, por exemplo, tem coach que nem faz mais, né? Porque ele já está Um nível, num nível assim, por exemplo, eu tenho uma mentoria que é 30 mil você reais. está entendendo. O Moisés mesmo, agora há pouco, estava vendendo mentoria para empresário a 30 mil reais a pessoa, por pessoa. Você que entende mais que eu gosto de assistir muito, às vezes, o Thiago Brunet, um palestrante, eu não sei se a palavra é palestrante ou se é coach, que é o nome dele? O Marçal. Marçal, Paulo, acho que é o Paulo Marçal. Que tentou se candidatar a presidente, depois a deputado federal, e eu vou lhe dizer, eu acho que ali é uma fortuna para ter aquele homem palestrando, né? Olha, eu tenho uma referência do Érico Rocha, que eu fui. Ele não se apresenta como coach, ele é do mundo digital, mas ele aplica muita ferramenta de coach ali nas sessões. E ele tinha um grupo, 30 mil, 60 mil, e um grupo de mastermind por 200 mil, cada pessoa. Quer estar com ele naquele grupo, é 200 mil. 200 mil E reais ele monta por um grupo. pessoa. E ele grupo, na época que eu tive lá no treinamento, lá em São Paulo com ele, e eram acho que 4 vagas, salvo engano, 4 ou 5 vagas. Então é um grupo realmente pequeno, mas é só para quem já. E detalhe, não é suficiente você ter o dinheiro. Eu estou com dinheiro também. Tem que ter alguns Que, requisitos. já tem que estar com a ideia ali, A formação já quase que completa. imergido ali já naquele mundo, não é? Já entender assim a importância desse mundo, né? Para fazer sentido. Por quê? Quando você vem com dinheiro e paga para mim, por exemplo, para eu fazer um processo, você vem com a ideia de que estou pagando, o resultado vai ter que vir. Mais ou menos isso. A garantia para todos esses processos é simplesmente 0. Você me garante quanto? Não sou eu que vou. O resultado não sai de mim, sai de você. E se você achar que eu que vou fazer tudo, aí você cruza os braços, espera por mim e aí? Aí eu vou ter que... É complicado. É que o coach, ele, na verdade, ele serve como uma chave, né? Só para abrir portas a qual a gente não consegue abrir, né? Na verdade, você estudou para isso, para tentar ajudar as pessoas a abrir a porta que a gente não consegue abrir. Exatamente. A gente trabalha com, por exemplo, crenças limitantes. As crenças, você já deve ter ouvido falar muito aqui, né? Parece... todo dia ali tem um pessoal falando sobre crenças limitantes. Mas por quê? O que é que crenças limitantes têm a ver com o desenvolvimento da pessoa, por exemplo? Uma delas muito clássica é quem nasceu pobre tem que morrer pobre. Só tem dinheiro quem não é honesto. Esse tipo de coisa, né? Julgamento que gera uma crença e aí eu não sou capaz. Quando você mantém essas crenças, de repente, aí você nem percebe. Você pode manter uma crença que você não declara, mas você mantém. No processo, essa crença ela vem à tona e você vê o sentido, vê o quanto ela está impedindo você de prosseguir, de seguir na vida. Aqui é uma pincelada apenas. Porque são detalhes que cada um tem lá seu conjunto de crenças, porque isso depende do meio social, né? Família, religião, enfim. A sua vida social define, a sua família define suas crenças, a sua infância
né? A nossa infância já determinou um conjunto de crenças ali e que a gente mantém até a vida adulta. Então, são processos que a gente vai avaliando, vai descobrindo e nesse processo a gente vai encontrando as saídas, né? Qual é o caminho mais adequado e o que é que eu preciso fazer para sair dele. Olha, Reginaldo, a gente precisa literalmente conversar depois por trás dos bastidores, né? Para a gente iniciar já esse episódio com esses 4 pilares aí, ou 4 pontos centrais aí. E uma das coisas, conta um pouquinho rápido, porque o nosso tempo, a gente percebe-se que a conversa ela vai indo. Eu tenho 2 perguntas que eu preciso fazer, essas 2 perguntas é inevitável. Eu queria que você contasse um pouquinho da Leite Engenharia, né? Energia solar, não é isso? Isso. Como que surgiu? A Leite Engenharia surgiu em 2003. Eu estava fazendo gestão ambiental na Uneal, né? Pós-graduação em gestão ambiental, e fui fazer um TCC falando sobre energias alternativas. E encontrei nas escolas de Limoeiro, salvo engano, 8 escolas que tinham kits de energia solar já desativados, já fazia tempo que não funcionavam mais, mas fazia parte da minha pesquisa. E eu pesquisei energia solar, pesquisei energia eólica, energia, outros meios de energia, né? Movimento das marés, enfim. E procurei energias alternativas que poderiam ser aplicadas na região. Como naquele tempo eu não tinha a mínima ideia, né? Não passava pela mente que hoje a gente estaria já com esse desenvolvimento todo no país, né? Com tão amplo aí a aplicação da energia solar, mas ficou na minha mente, eu quero trabalhar com isso. É uma energia limpa, enfim. E quando fui no ano 2015, eu estava precisando alimentar uma estação de internet e me lembrei, tem a energia solar. Eu fui em Belo Horizonte buscar um painel de energia solar. Por coincidência, o Jefferson estava na faculdade de engenharia elétrica. Ele disse: quando você terminar a faculdade, a gente vai abrir uma empresa de energia solar. E assim foi feito, né? Então ele terminou a faculdade, ele não abraçou a ideia logo de início, demorou um pouquinho, mas depois resolveu abraçar e assim nasceu a Leite Engenharia. Maravilha. Então Leite, né, pelo nosso sobrenome, né, engenharia, enfim, e aí botou Leite Engenharia Energia Solar. Energia solar, maravilha. Inclusive, eu quero trazê-lo aqui. Já até falei para ele que eu quero trazê-lo aqui já, para ele contar um pouco da história dele e trazer a marca também para nos patrocinar aí. É importante. Tem alguns patrocinadores aqui, tem que trazer a Leite Engenharia e a Relonet também. Tem que trazer. Uma pergunta que não quer calar. Como é para vocês dois, para a gente finalizar, hoje está sendo entrevistado? Porque a gente percebe que no HeloCast vocês entrevistam as pessoas, né? Como é ser entrevistado? Qual que é a sensação em si? Responde, Maria, primeiro. Eu acho muito legal, sabe, Luiz? Porque de acordo com o assunto tratado, lá a gente tem um tema, geralmente, e a pessoa se diz capaz de falar daquele tema ou deseja contar um pouco de si para as pessoas, deixar dicas. Então, de acordo com aquele tema, a gente conhece a pessoa e vai perguntando, relacionando sempre ao tema. Não é o que você fez aqui com o Reginaldo, no perfil. Eu gosto muito, né? Interajo bastante. Como o meu perfil né, é executor, eu não tenho muita paciência. Não é o que parece, as pessoas me dizem que isso não aparenta de mim. Mas o perfil executor, ele tem uma certa pressa de concluir as coisas e quer seguir muito rapidamente em frente. Então eu fico ali ouvindo a partir daquela conversa que a pessoa
falou, já tratou, já vem a pergunta, mais ou menos como você vai fazendo. E eu gostei muito desse momento. Apesar de não ter um domínio muito grande com relação a perfil comportamental, eu conheço, já li a respeito, que é o diferencial do coach. O coach, eu tenho 2 imersões, não tenho o estudo que o Reginaldo tem, mas aí eu preciso de muito mais estudo para chegar no nível que o Reginaldo está com relação a coach, né? Eu conheço um pouco, sou apaixonada, mudei muita coisa já da minha vida por conta das formações, mas não tenho conhecimento dele, e eu acredito que o diferencial do coach, das pessoas que se dizem coach, é ter feito uma formação, mas não dar seguimento aos estudos, que é diferente do Reginaldo. Ele dá seguimento, ele está sempre se informando, buscando, lendo a respeito, acrescentando no conhecimento de coach. Como eu também estou na área da educação, eu estou mais, trabalho com coach, com o que eu aprendi, mas mais voltado para a educação, diferente dele. Mas agradeço, é muito bom estar aqui ouvindo e recebendo perguntas também, eu gostei. É bom. E É uma sensação um pouco diferente, né? Porque quando eu estou como entrevistador, a responsabilidade de responder é do entrevistado, é do convidado. E aqui aí já muda. Então, mas assim, já faz parte, assim, já está incorporado, né, no meu mundo a vida de coach, e também como entrevistador. Então, tranquilo, eu amo falar sobre isso. Eu tive inicialmente sonho de tecnologia, e hoje eu trabalho, né, tecnologia e pessoas. Trabalho dentro também da HeloNet, onde quando se fala em HeloNet, claro, a gente só lembra de internet, leite de engenharia, principalmente energia solar, mas a minha atuação estando fora ou dentro é essa, né? O desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento humano. Então é um assunto que eu consumo no dia a dia. Então, para mim é gratificante estar aqui, e é uma honra, né, estar aqui atendendo ao seu convite, e fico muito feliz. E espero que eu tenha conseguido passar a mensagem. Costumo dizer que, assim, como a nossa cidade é uma cidade pequena, são poucos empresários que conseguiram literalmente estar no seu nível hoje. A gente percebe que a HeloNet está no nível dentro do nosso município, extraordinário, vem fazendo um trabalho excelente, não é isso? Inclusive eu sou um dos vendedores às vezes, não? Sou um dos vendedores às vezes, olha, é HeloNet, vem pra cá que é HeloNet, inclusive uso o HeloNet, indico o HeloNet, eu indico o HeloNet. Obrigado. Sem dúvida, HeloNet, vamos embora. E não é só internet, tem televisão também, né? Tem. Inclusive eu uso os canais também da TV, é por isso que eu tô falando, eu sou um vendedor. E na área de câmeras também, né? Câmeras tem também, vende câmeras também, é verdade. HeloTech também, né? HeloTech. É, A HeloNet já se tornou um grupo, né? Foi. Se tornou um grupo já. Maravilha. Então, Ô, Reginaldo, essa pergunta que eu queria fazer, eu não vou conseguir fazer, porque o nosso tempo ele já totalmente esgotou. Mas eu vou lançar uma enquete com essa pergunta aqui. Tem 2 pessoas que eu fiquei de lançar a enquete, que é o Reginaldo, o que eu vou colocar na enquete, e o nosso amigo Caio. E o povo que vai nos assistir no ao vivo, às 7 horas da noite agora, literalmente, deixa a sua pergunta e deixe direitinho lá. Olha, eu quero saber se eles vêm realmente como candidato a vereador. Essa era a pergunta que eu queria fazer para ele, mas a gente não tem tempo. Meu povo, vocês percebem, o podcast A Voz do Povo, ele veio literalmente para ajudar, dar voz a quem não tem voz. A gente precisa literalmente da sua colaboração, meter o dedo aí, ó, compartilhe. Não é não, Reginaldo? É muito importante, né?
participar, compartilhar, Isso. né, dar ideias, criticar. Isso, né? também Faz parte. Não é só da elogio, construção. né? Tem que ter algumas críticas e- construtivas também, né? Inclusive, quem passa por processo de coach pode ouvir, né? Às vezes tem pessoas que sentem bastante porque quando começa vai ouvir aquilo que não gostaria de ouvir. Então, não é só tapinha nas Sem costas, dúvida, sem dúvida. chamada para responsabilidade. E vocês percebem, a gente já tem alguns patrocinadores, né? Nós temos aí o Muda Mundo, nosso amigo Marcelo, ex-prefeito, está aí colaborando com o projeto. Temos Muito também bem. o Nego da Rua da Areia, nosso amigo, parceiro, está colaborando também com o projeto. Vamos lá. Isso aí é fato, tem que ter, A voz né? do povo. A voz do povo, a voz do povo é o projeto Muito bem. e veio aí para ficar. Essa daí também não posso deixar de não ter, né? Só fazer o Pix, cuida, não perca tempo não. Top Pharma, ali no centro do Peleve, colaborador ali, você que precisa de um remédio, corra para Top Pharma, viu? Perca tempo não, deixa eu ver se tem mais. Bom Limpo, aqui de Arapiraca, você que precisa de um produto excelente, tem todos lá, viu? Ligue e entre em contato com o homem, que o homem é top de linha. E a AME Gráfica, né? Que é a AME Solução Visual, você que precisa do cartão de visita, entre aspas, é só entrar lá, que a gente está aqui para lhe atender da melhor forma possível. E os caras, né? WL Rifas, que veio no episódio anterior, top de linha os meninos, tem feito um trabalho excelente. Inclusive já deixa a Toro na garagem, que ela vai pra minha, viu? Tem uma Toro aí, eles lançaram uma Toro e vamos ganhar essa Toro aí, se Deus quiser. Então é isso aí, meu povo. Eu agradeço pela colaboração, pelos compartilhamentos e eu tenho um projetinho para lançar logo mais. A gente vai fazer um sorteio justamente para as pessoas que mais interagem ali, que está compartilhando, se dedicando para ajudar a página, porque se você compartilha, você literalmente dá espaço para outra pessoa ver e aquela outra dá espaço para outra e assim vai, né, não, Reginaldo? Assim o projeto cresce. Sem dúvida. E para a gente analisar aquela palavra do coach, ou aquela palavra do empresário, ou aquela palavra do palestrante, diz aí, aquela palavra eficaz, assim, se fosse para transformar a vida de uma pessoa, sei que uma palavra só não vai transformar, mas é aquela palavra que edifica mesmo. Olhando para essa câmera aqui, Reginaldo. Se você deseja mudar a sua vida, conte com um profissional, conte com alguém que possa realmente te ajudar. Não tente sozinho. Maria? Acredita no seu potencial. Conhece a si e faça desse conhecimento dá um instalar na vida para crescer, porque a gente precisa conhecer a gente para poder crescer e enaltecer o nosso mundo. Valeu, meu povo, agradeço, tenha uma boa noite e até o próximo. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.